Fabrício, tem comentários aqui no chat. Eu vou fazer aqui, falar a pergunta que a Ângela, por exemplo, fez para o Federico. Gostaria de saber se o livro A Praga do Padre Preto foi também utilizado como fontes de pesquisa para a produção do documentário. Sim, sim. O meu primeiro contato com a história do Padre Preto foi esse livro, em 2013. Esse livro é de 2007, o autor dele, João Luiz Carreiro, é o mesmo que aparece no documentário como o presidente da associação e um dos líderes do movimento. E eu já conheci o João Luiz, ele me presenteou com um livro na Festa de Calheiros de 2013. Me interessei muito pela história, mas não me apeguei à história naquele momento. Foi quando foi instituído o Festival de História e Cultura de Calheiros, em 2018, e junto também às atividades turísticas relacionadas ao Fórum Indígena, em 2017, que eu comecei a me aproximar da história do padre João Mendes Ribeiro. Eu li o livro em 2013, a história ali é fascinante, apesar desse livro, A Praga do Padre Preto, ele é semi-ficcional. Tem uma parte que tem um romance entre dois jovens, que isso, de fato, não existiu em Calheiros na época. Mas a história do Padre Preto, que é narrada ali, ela tem bastante precisão com a realidade dos fatos. Então, esse livro, A Praga do Padre Preto, ele foi a porta de entrada, que é até um título muito forte, né? Eu interessei muito nessa manchete. A manchete é um título muito provocativo, porque o próprio conteúdo do livro ele não trata o padre como o autor da maldição. Mas eu utilizei, sim, o livro A Praga do Padre Preto como uma das fontes de pesquisa para o documentário. O outro comentário é da Paula Bastos, né? A série Memórias Fluminenses irá publicar o livro Evocações Célebres, que aborda 3 crimes, sendo um deles a questão Mota Coqueiro, que o professor Rogério mencionou na fala dele. Tem um comentário também aqui da Paula, anterior a esse, falando que o Mata Coqueiro foi preso em nossa região. Elício Freitas, um poeta campista que viveu muitos anos em Bom Jesus da Itabapoana, fez um cordel sobre ele também. Comentário do Eduardo Moreira, ótimo momento para refletir sobre a história de Bom Jesus, do Itabapoana. Comentário também da Ângela, boa tarde, último dia desse maravilhoso evento. Essa atividade traz um tema essencial para a história de Bom Jesus, da nossa região e do Brasil. Maravilha. E o da Cláudia você leu, né, Fabrício? Então, continua, passa a palavra para você. Na verdade, eu queria era fazer uma pergunta também, assim, porque... Vocês estão me escutando? Sim, né? Beleza. Porque durante o documentário eu fiquei muito interessado pensando na questão indígena, né? Embora a gente está falando do Padre Preto, mas quando a gente fala desse período histórico no Vale do Itabapoana, né? A gente está falando de um período que recém acabou a guerra de 1808 contra os botocudos. A gente teve uma guerra de 1808 a mais ou menos 1831, né, nesses sertões do leste, que é essa região aí, né, que pega, um cinturão verde que vai, que fica entre o Rio, o Espírito Santo, a Bahia e Minas Gerais, que era uma região que não podia ser habitada por causa da mineração, né, então no século XIX que começa a efetivar, de fato, a ocupação desse território, e eu fiquei pensando muito nisso, né, porque o Padre Preto também, ele é um personagem... embora tenha uma questão racial aí, mas ele é um personagem vindo pela igreja, que é um dos principais órgãos de poder desse momento histórico, né? A igreja está mandando o Padre Preto para ir, né? Ele está saindo de Barbacena, aqui em Minas, e indo até o Vale do Itabapoana. E aí eu fiquei muito pensando nisso, né? Como que a voz do Padre Preto consegue ecoar nessa história, e a gente ainda tem uma dificuldade de trazer esses indígenas para essa história, né? E aí eu fiquei, me deu até um certo alívio a ver quando descobriram um segundo forno indígena, né? Porque o primeiro fizeram um memorial, não existe mais, né? Uma pena. E me deu um alívio saber que existe esse segundo, né? Forno aí. Então essa materialidade histórica, ela não está presente na fonte documental mesmo. Ela é uma outra forma de documento, né? Queria que talvez você comentasse um pouquinho, assim, o que você esbarrou nessa questão indígena com a história do Padre Preto.
Porque na história do Padre Preto, nesse documentário, eu fiz uma série de parâmetros entre fatos negativos que ocorreram antes do traslado com fatos positivos que ocorreram depois do traslado, provocando os fiéis católicos por que eles não atribuem ao padre esses acontecimentos como se fosse uma bênção. Então, em 2002, tivemos uma máquina da prefeitura que destruiu por completo o forno indígena, que era já identificado desde 1968. E esse forno indígena que foi destruído, ele ficava muito próximo aonde era o túmulo do Padre Preto. Tem até essa coincidência, coisa de 20 metros. E, coincidentemente, 10 anos depois, em que houve o evento do traslado dos restos mortais do padre, surge um outro forno indígena e dentro do santuário de Aparecida, ou seja, no local sagrado, no local protegido. E a coincidência que é provocativa é que, em 2002, uma máquina da prefeitura passou por cima e destruiu tudo, mesmo com alguns populares pedindo para não fazer aquilo. Em 2017, uma máquina, só que particular, estava fazendo escavação no barranco e o operador da máquina, logo assim que viu aquele buraco diferente, ele parou. Ele teve a preocupação de que ali tinha algo que precisava ser observado. E mandou chamar o Heraldo imediatamente. O Heraldo é um ativista cultural de Calheiros, presidente da Associação de Moradores, o Heraldo Rezende. Então, eu fiz esse parâmetro, que antes da retratação do povo de Calheiros com o padre, até o forno se perdeu, através da intolerância e ignorância do homem. E depois que houve a retratação do padre, não só surgiu um outro novo forno, mais complexo, que além de ser a estrutura do forno, encontraram ferramentas entranhadas no chão em volta. E isso já foi recolhida pelo professor Cláudio Prado, que é presidente do IPARG, acho que hoje é do INEPAC também, e ele já está fazendo análise desse material. Então, a inserção do forno indígena nesse documentário é para fazer o antes e o depois. Que depois de 2007, tivemos uma série de acontecimentos positivos em Calheiros e que as pessoas não atribuem como se fossem as bênçãos do padre, assim como elas atribuíram tudo de ruim como se fosse uma praga do padre. É uma abordagem provocativa sobre o racismo estrutural. E o forno indígena, ele faz parte desse antes e depois que eu fiz. É muito curioso, Frederico, quando você relata essas nuances, né, da produção audiovisual, porque uma pessoa diretamente envolvida com a produção, que também deve ter sofrido uma certa transformação, vamos dizer assim, não transformação enquanto mudança, mas uma provocação, que é uma palavra que a gente gosta muito do nosso projeto, tem a ver um pouco com a metodologia filosófica, que você também está usando bastante, em relação a você, né? Você também se deparou e você foi descobrindo, você foi pesquisando, foi montando a narrativa, foi unindo as peças e trazendo, inclusive, a trilha sonora, né? 100% autoral, né? É algo muito, muito, muito detalhista, né? Da sua parte na produção. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você também ficou mexido, né? Você foi instigado, você como pessoa, e não somente como aquele produtor da obra, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeitamente. Para falar a verdade, eu jamais pensava em dar no documentário essa narrativa bem provocativa sobre o racismo estrutural. Eu estava montando uma história. Eu vou montando por blocos, ela foi montada em 8 blocos, tá? E fui montando os blocos, e à medida que passou do 5º bloco, eu já vi uma outra história. Eu transformei minha maneira de ver essa história a partir do momento que eu juntei todo o material. Eu já tinha uma cronologia dos fatos a ser montada. E quando eu entrei já na segunda metade da história, que é a partir do traslado, a partir de 2007, que é mais ou menos 28, 29 minutos, eu comecei a ter uma ótica diferente, totalmente diferente do que eu tive em todo esse contato de 3 anos, que eu tive coletando material, entrevistando pessoas, fazendo pesquisa. E o interessante é que você está produzindo e vivendo uma situação paralela, porque eu estou trabalhando num complexo turístico
que eu já até fiz o convite a você para conhecer, que é onde está a Cachoeira da Fumaça, é onde está a Estrada Velha, é onde está o local onde a canoa do padre ancorou, saiu na beira do remanso antes de cair na cachoeira. E eu acabei vivendo essa atmosfera, levando turistas para o local onde aconteceu o milagre do padre e contando aquela história. E eu comecei a viver esse papel de contador de história, e na hora que eu estou montando o documentário, e em momento algum, estou sendo sincero, pensei na hipótese disso ser aproveitado no Novembro Negro. Nunca passou na minha cabeça. Eu te apresentei esse documentário no final de agosto. Eu não citei Novembro Negro, eu só montei uma história muito interessante. Mas eu comecei a ter a percepção real do que é o racismo estrutural, principalmente, foi nas reflexões que eu comecei a fazer com esses hiatos históricos que eu mencionei na abertura dessa roda de conversa. E assistindo a palestra do professor Tiago Yuri Miranda, eu me descobri também que eu sou um racista em desconstrução. Conforme ele falou, o branco ele não é protagonista na luta de raça, na luta do movimento negro. Ele não é protagonista, ele é coadjuvante, e um branco, por natureza, ele é um racista em desconstrução, aquele que se propõe ser um antirracista. E eu voltei, quando o professor Yuri mencionou isso, eu voltei lá em julho, quando eu estava concluindo o documentário, onde eu estava ali me desconstruindo como racista, que eu vi situações que eu achei normal. Porque eu levei 3 anos e meio para achar um absurdo o túmulo do padre ficar 130 anos no meio das casas. Eu fui pego criticando a mim mesmo com essa negligência minha. Esse filme me tornou mais vigilante nessa questão do racismo estrutural. Isso, sem dúvida, me transformou profundamente nesse momento final da montagem dos blocos e da construção da narrativa. Foi aí que caiu essa ficha. É bacana essa sua percepção sobre si, porque o que a gente, ao pensar audiovisual dentro da educação, o que a gente busca é provocar esse tipo de reação, esse tipo de reflexão autonomamente. Não é mecânico. Se reconhecer uma pessoa que tem essas sequelas históricas, na maioria das vezes imperceptíveis, e aí, a partir disso, começar uma vigília. O ponto de partida, né, reconhecer, e aí uma vigília constante de como a gente contribui para isso. E é muito interessante, porque essa sensação de se ver mudando com a produção audiovisual, a gente teve quando a gente fez o documentário sobre o genocídio indígena, onde a gente teve um tipo de percepção e um tipo de envolvimento. Acho que quem faz cinema, ou quem faz documentário, quem faz produção, sente muito isso, né? Que é um tipo de aprendizado imerso mesmo, né? Você se coloca como observador para fazer o recorte e fazer a montagem, mas você está completamente no seio, no meio daquele problema, daquela questão. Você está completamente envolvido, porque você vai montando uma narrativa e percebendo como você estava equivocado para uma série de conhecimentos históricos, inclusive, né, sobre os excluídos da história. Então, é muito bacana esse tipo de feedback, essa possibilidade. Como ação cineclubista, é fundamental esse diálogo, esse debate pós a apreciação da obra, né? Então, a gente acaba tendo as apreensões, obviamente as subjetividades vão pulsar e vão falar de maneira diferente, mas é sempre no âmbito crítico, sempre no âmbito de transcender uma simples roda de conversa no sentido de fala o que você gostou, se você gostou, se você... Não, a gente está problematizando, a gente está se envolvendo, a gente está querendo perceber as contradições e, a partir disso, se posicionar diante delas. Porque ignorar também a gente pode, é uma questão de como você se posiciona politicamente diante do que você vê, da necessidade da mudança. Então, alguns ignoram, outros não. E aí eu percebo claramente que você não ignorou, você assumiu essa postura, né, ética até, e de falar isso abertamente, muito interessante. O André Luiz está comentando aqui, antes teve o comentário da Paula, tem alguma pergunta, tem algum retorno sobre análises das amostras que foram levadas por Cláudio? Você sabe alguma coisa, Frederico, sobre isso? Não sei não, mas eu posso vir com o doutor Antônio Soares Borges, que eu já estou até combinando uma outra vinda do Cláudio sobre as ruínas do Santa Rosa, que é um patrimônio hidráulico que tem aqui perto do centro da cidade,
mas eu vou consultar o doutor Antônio para saber o que pé está a análise das amostras que ele pegou em Calheiros em 2017. Bacana. O André Luiz, muito importante essa sua fala, Frederico. Se reconhecer um racista em desconstrução é fundamental. Assim, iniciamos os diálogos que nos levarão ao mundo melhor, sem dúvida nenhuma. E aí, mais do que nunca, a gente volta nessa questão de como é fundamental para as gerações mais novas de Bom Jesus ter acesso a esse material para começar já de antemão, né? Por exemplo, eu não tive isso. Eu estudei no Rio Branco, mas eu estudei a vida inteira em Bom Jesus e essa questão da história local, né, ainda era muito precário, no sentido de que a gente também, né, e aí como professor agora a gente tem uma dupla visão sobre isso, a gente sabe que a gente tem que provocar isso nos nossos alunos, né, que a gente tem que trazer, nós temos que esperar que isso aconteça, esperar que mais pessoas como o Frederico façam suas obras, não, a gente tem que forçar esse contato. E isso, eu queria agora chamar o Wallace de volta. A gente conversa muito sobre o uso de cinema em sala de aula ou o uso de cinema como uma forma de buscar metodologias diferentes dentro da educação. E uma vez a gente estava conversando, eu não sei, o Wallace está aí, escuta, a gente está chegando aí, porque a Micaela menciona a questão do cinema brasileiro, que é fundamental, né? A questão do descaso do próprio brasileiro com a obra audiovisual nacional. E isso é uma construção histórica e educacional, porque é bizarro de se pensar que muitos adolescentes, não só hoje, mas nos anos passados, assistem um filme de sessão da tarde sobre adolescentes americanos e consegue se identificar com eles. Você passa um filme brasileiro sobre adolescentes brasileiros, não há identificação, há relutância. Então, isso é bizarro na medida que estamos falando de culturas distintas. E a gente conversa sempre, trocando, né? A gente falou bastante sobre Bacurau, a gente, inclusive, fez uma enquete, né, no Cineclube para ver se a galera queria ver a gente discutindo. Você mencionou uma vez, olha, sobre o Aquários. E como atividade cineclubista, o objetivo é justamente dar voz àquilo que escapa à indústria, né? Que vai botar para a galera e dizer o que é bom e o que não é. Aí eu queria retomar com você essa questão que é evidente no documentário do Frederico, de como a gente precisa valorizar, e uma grande valorização de obras é justamente incluí-las nas nossas discussões, incluí-las no nosso dia a dia, nas nossas sugestões, no nosso timeline, né? E aí eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre essa relação que a Micaela trouxe para a discussão com o cinema brasileiro, as produções audiovisuais, porque o Frederico tem outras diversas produções, sobre outros diversos elementos. Até A Luz do Monte Azul, você tem um curta falando sobre isso, que é uma coisa muito característica aqui da região. E aí, se você for parar para pensar, é um mundo um universo extremamente gigantesco, as produções audiovisuais nacionais, locais, macro, enfim. Queria te provocar nesse sentido aí. Estava desligando o ventilador aqui. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, eu acho que você levantou a bola para eu cortar e foi a bola perfeitinha que eu queria. Porque, ligado a esse ponto da valorização do audiovisual, da produção nacional, eu acho que a gente precisa fazer fazer memória, já foi feito aqui, mas eu queria só reiterar da importância do livro, né, A Praga do Padre Preto, né, que foi talvez o primeiro momento em que você transforma esse conhecimento popular, mítico, né, fundacional, que o Rogério tão bem comentou e problematizou, e você traz isso para o papel. Então isso tem um valor muito grande, né, e não está no tamanho do livro. O livro é pequenininho, né, são 60 páginas, não está no preço da produção, sabe? Mas é uma riqueza enorme, porque é um romance. Eu não sou, vou me aventurar aqui na literatura, se eu falar bobagem, por favor, nos comentários aí podem me corrigir, mas é um romance histórico, né?
Ele é um romance histórico, como, sem fazer comparação, como a gente poderia encontrar no Machado e tantos outros literatos da história do Brasil, através da literatura, através de uma narrativa ficcional ou não, você vai contando aspectos da sociedade, da cultura, da política, da economia, dos valores. Então, isso tem uma capacidade e uma importância muito grande. A gente poderia estar falando aqui de poesia, né? Poderia ser um livro sobre o Padre Preto, uma poesia, um cordel, como se não me engano, a Paula lembrou, né? Do caso da Fera de Macabu, né? Aqui na região. Então, assim, também tem seu valor. Me lembro lá em Cambuci, eu trabalho em Cambuci, e ali perto de Cambuci, em Pureza, se você passa por Pureza, que é um distrito de São Fidélis bem próximo a Cambuci, e é caminho para quem passa por Italva, na parede, assim, perto da linha do trem, tem uma série de homenagens e de poemas de pessoas de Pureza. Eu não sei se são pessoas já idosas, se são jovens, se está ali há muito tempo, se não está, mas há esse valor de... Então, assim, essas narrativas, elas são muito importantes, porque, claro, como problematizou o Rogério, como problematizou o professor Fabrício, por mais que a gente possa questionar do ponto de vista historiográfico, né? Vamos lembrar que a gente está falando de história, um campo científico, né? Uma ciência, no sentido estrito, né? Ainda que diferente da física, da química, uma ciência que requer o seu método, que requer cuidados, ainda assim, ele tem muito valor. Porque, por exemplo, ele agrega esse conhecimento popular e ele permite que a gente que não mora em Calheiros tenha acesso. Porque talvez eu jamais conheceria essa história, ou como pensando agora no audiovisual do Monte Azul, aí, da Luz Azul, né? Eu jamais conheceria essa narrativa, ou pensando lá no teatro da usina Santa Maria, eu jamais ficaria sabendo que tem um teatro na usina, ou o Monte Líbano, que está fechado ali não sei quanto tempo, eu jamais ficaria, se não houvesse um esforço de trazer isso de alguma forma para colocar num papel, seja ele num conto, numa narrativa, ou num documentário. Então, acho que é importantíssimo a gente pensar essa produção, valorizar a produção que a gente tem local, e, claro, valorizar criticando, valorizar questionando, valorizar fazendo perguntas, né, para o material, mas importante. E aí nos remete, Rafael, a essa levantada de bola que você faz, né? Olha a quantidade de coisa que a gente está aqui há mais de 1h30 falando, né, a partir de um documentário produzido por um monjesuense, né? Quer dizer, extremamente importante. Você falou sobre Aquário, sobre Bacurau. A gente tem um universo brasileiro de cinema muito interessante, né? Há o cinema de Pernambuco, Amarelo Manga, o Som ao Redor, né? Os trabalhos do... Ai, meu Deus, esqueci agora o diretor, mas o rapaz que dirigiu Bacurau e Aquários. Agora, esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. Mas tem o cinema do Nordeste, de Pernambuco, tem as produções do Rio de Janeiro, de São Paulo, as produções do Sul do Brasil que vão numa outra linha, as produções de interior, né, que são tão específicas, né, que se distinguem da produção das grandes metrópoles, porque são outros problemas, são outras temáticas a serem discutidas. E eu acho que, inclusive, a gente já falou sobre isso, né, Rafael? Existe um aspecto pedagógico fundamental em trabalhar com as diferentes formas de fazer cinema, de fazer cultura, de comunicar uma informação, uma mensagem. Porque a gente tem uma visão e uma noção extremamente estereotipada do que é cinema. Então, é aquela coisa, você cria um abismo, né? Tem o cara do blockbuster, aquele que vai para comer pipoca e se divertir, e se não tem explosão, homem musculoso, mulher seminua, se não tem porradaria comendo solta, não é bacana, não é bom. E tem o outro lado também que não sei se é tão bacana. Não. Cinema tem que ser um cinema iraniano,
3 horas e meia de um diálogo numa sala. Eu acho que não precisa a gente nem só valorizar uma coisa, nem só a outra, mas é ter essa fluidez, né? A gente pode perfeitamente fazer uma discussão extremamente válida com Tropa de Elite, que é um filme blockbuster, né? Ou Cidade de Deus, que também é um filme mais blockbuster, mais, né, produção de larga escala, com milhares de reais investidos, milhões de reais, como também, sei lá, um filme extremamente pequeno, que eu acho fantástico, que é O Estômago, que conta a história de um cara que vem do Nordeste para São Paulo e vira garçom, vira cozinheiro. E aí desenvolve a história, não vou contar. Ou se a gente pensar em outras produções, eu acho esse aspecto da cultura audiovisual e da cultura de geral, de nos permitir acessar sentimentos, acessar emoções, acessar imaginações diferentes, né? A gente sair do cartesiano, sair daquilo que faz sentido, daquilo que é matemático, e começar a imaginar outros universos, outras perspectivas, isso é vida. Então, a gente... e na pandemia, né, já encerrando minha fala, na pandemia a gente tem visto o quanto que a arte é fundamental para não nos enlouquecer, né, para que a gente não consiga adoecer em algumas circunstâncias, para a gente consiga, para que nós possamos não endurecermos nossa sensibilidade, nosso coração, diante de uma série de situações. Então, assim, e mais do que isso, né, mais do que essa questão utilitária, né, do que fazer, a arte como uma expressão mesmo, né, a arte como algo que a gente faz porque a gente faz, né, daí a gente ganha dinheiro com isso, daí a gente se curar de alguns traumas, a gente lidar com alguns problemas, ok, bacana, mas antes disso tudo, a gente faz porque faz. Então, eu acho que é extremamente valioso pensar esses documentários, pensar essa produção literária, e me dói. E aí, de novo, eu vou fazer essa crítica, porque eu acho que é importante posicionar. A gente ainda tem na cidade uma certa mentalidade de petit comitê, né, de pequeno grupinho. Infelizmente, eu falo sempre isso, né? Eu não me lembro qual foi a última vez que nós tivemos na cidade um projeto público organizado de literatura, de cultura, de arte na praça, de arte nos bairros, quer dizer, ou nas igrejas. Eu não me lembro, sabe, de estimular desenho. Quantos desenhistas talentosos a gente tem, né? Passando pelo Cineclube, inclusive, gente que desenha artes gráficas fantásticas. Poderia estar vendendo essas pinturas aí, ganhando dinheiro com isso, investindo na sua arte, vendendo a sua arte, igual aquele vídeo lá famoso, né? E não tem isso. Quantos poetas, né? A gente tem aí a iniciativa do Cineclube, né? No Instagram, como é que é? Relatos de um Bêbado, né? Que é eu acho que... A coluna do Alan, né, na revista, era Relatos de um Poeta Bêbado. Isso, Relatos de um Poeta Bêbado. O Alan é um cara extremamente talentoso. Então, assim, e assim como ele, tem uma série de pessoas, de adolescentes, de crianças, de adultos, que tem a sua produção, né? E que pode ser valorizada, inclusive, pelo aspecto do crescimento em grupo. Porque a gente, quando você mostra, pô, fulano, faz assim, faz assado, não gostei disso, gostei daquilo, que legal essa ideia, vou copiar. Pô, isso é crescimento. Porque a gente sozinho, você não cresce, né? Eu posso ter um monte de livro, mas se eu não fizer minha leitura e compartilhar com vocês, não há crescimento, nem meu, nem de vocês. Então, eu acho que é quase um clamor mesmo para que a gente possa continuar investindo como for, em especial convocando as autoridades públicas, vereadores, prefeitos, gente que pode auxiliar nesse processo, que invista na cultura local. Isso não é desperdiçar dinheiro, isso não é dar dinheiro para ninguém, isso não é favor que está fazendo para ninguém. Pelo contrário, isso é investir no nosso município, no nosso bem-estar, sabe? É investir na nossa qualidade de vida. E no desenvolvimento da criança, adolescente, do jovem, porque a arte não é um hobby, né? A arte é algo que está incluso na nossa vida profissional, familiar, afetiva, espiritual, né?
Então, eu acho que, arrematando agora a minha fala, a valorização desses romances históricos, da poesia, né? Isso é muito importante. Aliás, fica meu agradecimento também aqui, minha lembrança ao próprio Instituto, ao Centro Luciano Bastos, que faz um trabalho muito bacana nesse aspecto, e outras também iniciativas que a gente tem, mas acho que a gente pode estar valorizando e buscando cada vez mais inserir essas narrativas, os esquecidos, né, a nossa voz nesses trabalhos.